Boa noite, queridos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, culto de oração, culto que nós temos feito em nossas casas. E eu gostaria de ler um texto, 2 versículos, na verdade, estão lá no Salmo 90, versículos 1 e 2. E diz assim na palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, Tu és Deus. Nosso Deus é soberano, o nosso Deus reina desde a fundação do mundo. Vamos louvar a esse Senhor, nos lembrando que Ele é o nosso refúgio e dando glórias a Ele por tamanhas maravilhas que Ele nos faz viver. Vamos cantar. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Vamos do início. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina, Ele continua reinando antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ver essas maravilhas e nós podemos provar o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor tem feito obras maravilhosas em nossas vidas, Pai. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor é o nosso refúgio e se mostra presente de geração em geração.
Obrigada, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome, agradecendo por Tuas obras maravilhosas em nossas vidas. Obrigada por tão grande salvação, obrigada por tão grande esperança nós temos em Ti, que nós nos coloquemos à Sua disposição, Deus, para sermos instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se coloque diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos cantar o refrão novamente. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por grandes maravilhas que Ele faz, nós podemos ver. Olá, meus irmãos. Espero que você tenha conseguido reunir a sua família para esse tempo de culto ao Senhor. Mas se você não conseguiu, não tem problema também. O importante é que você está aqui e você conseguiu estar aqui participando desse tempo de louvor e agora desse tempo de estudo da Palavra do Senhor. Bom, hoje nós chegamos ao capítulo 9 do livro Crescimento Espiritual, por Jerry Bridges. Temos já seguido em todos os capítulos anteriores, nas últimas quartas-feiras. O título desse capítulo de hoje é Um Instrumento do Evangelho. Desde que nós começamos a estudar juntos esse livro com outros irmãos, nós temos visto algumas disciplinas espirituais importantes para o nosso crescimento cristão. E quando nós falamos em disciplinas espirituais ou meios de crescimento cristão, é muito fácil nós pensarmos, por exemplo, em leitura da Palavra de Deus, oração, comunhão, mas quase nunca nós pensamos naturalmente no Evangelho como sendo uma disciplina espiritual importante para o nosso crescimento. Afinal de contas, onde é que o Evangelho se encaixa para o nosso crescimento espiritual? Nós devemos perguntar. Nós pensamos, eu já sou crente, eu já conheço o Senhor, não preciso ser novamente evangelizado. O Evangelho é para evangelizar, não é? Entretanto, irmãos, nós vamos observar no estudo desse capítulo de que o Evangelho ele é essencialmente importante para o nosso crescimento espiritual também. E nesse sentido, ele é muito útil ao crente e não apenas ao incrédulo. Para isso, nós vamos precisar observar mais uma vez o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha comigo para esse versículo. Diz assim o texto: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior,
a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui nós deveríamos fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, o que é a glória do Senhor aqui? A que essa glória se refere? Como que o fato de contemplá-la nos transforma e nos faz crescer? Se nós observarmos com atenção o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele estava comparando a glória da lei dada a Moisés com a glória muito mais excelente do Evangelho. Observa comigo o contexto, capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 7 até o versículo 11 ali. Diz assim o texto: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. E aí, irmãos, na sequência, no capítulo 4, versículo 4, Paulo vai falar do evangelho da glória de Cristo. O que isso significa? Significa que a glória de Cristo é boa nova, porque a palavra evangelho significa boa nova. Se a lei revela a glória de Deus em sua justiça, o evangelho revela além. Com o evangelho, a glória de Deus é revelada não apenas na sua justiça, mas também em sua graça. Porque a morte de Cristo revela a justiça de Deus no sentido de que a satisfez. E, de igual forma, revela também a graça de Deus no sentido de que o que merecíamos era a ira de Deus. Porém, por sua morte, ele nos concede salvação. Essa é a glória que tem um efeito transformador nas nossas vidas. A glória de Cristo revelada no Evangelho. As boas novas de que Jesus morreu em nosso lugar como nosso substituto para nos libertar não só do castigo pelo pecado, mas também do seu domínio. Quando nós conhecemos e nos apropriamos dessa verdade do Evangelho, da glória de Cristo, que nos liberta da culpa e das garras do pecado, o Espírito Santo produz crescimento em nós, irmãos. Por outro lado, também é verdade de que o nosso crescimento espiritual ele é muito dificultado quando tentamos nos relacionar com Deus baseados na lei ou no desempenho próprio. A lógica é muito simples. Nós jamais conseguiremos por nós mesmos alcançar êxito em nosso desenvolvimento espiritual apenas cumprindo a lei pelos nossos próprios esforços. Certamente nós vamos fracassar. Então nós nos sentiremos culpados e nada corta melhor o nervo do desejo de crescer do que o sentimento de culpa, não é verdade? Por outro lado, nada nos motiva tanto a querer crescer quanto a compreensão e a aplicação das duas verdades de que os nossos pecados estão perdoados e de que o domínio do pecado foi quebrado por causa da nossa união com Cristo Jesus. Essa verdade é maravilhosa, irmãos. Como diz o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o sangue de Cristo, que purificará das obras mortas, ou seja, dos atos pecaminosos, a nossa consciência para servirmos o Deus vivo. Nós não temos como servir a Deus ou buscar o crescimento espiritual com algum vigor se estivermos lidando com uma consciência culpada, irmãos. Então, nós precisamos do Evangelho para nos lembrar de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo e que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz. Então, irmãos, a nossa responsabilidade específica na busca do crescimento espiritual, como vimos em 2 Coríntios 3,18, é contemplar a glória do Senhor conforme ela é mostrada no Evangelho. Por isso, nós devemos manter o Evangelho o tempo todo diante dos nossos olhos. Contemplar a glória de Cristo no Evangelho é uma disciplina espiritual também. Mas a essa altura, alguém pode perguntar, será que essa ênfase no Evangelho que o pastor vem dando na igreja, que a Bíblia fala, e no perdão gratuito dos nossos pecados, não abre a porta para uma crença fácil?
Essa ideia de que eu sou perdoado pelo Evangelho, de que eu não preciso fazer nada mais porque Cristo já fez tudo e agora não importa como eu vivo. Mas o próprio apóstolo Paulo, em seu ensino, ele vai sugerir antecipadamente essa pergunta. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? A ideia dessa pergunta retórica é a seguinte: já que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por intermédio da obra de Cristo, então quanto mais eu peco, mais eu vou exaltar a graça de Deus? É isso mesmo que o texto está dizendo? É isso mesmo que o apóstolo Paulo está querendo ensinar? Ele está interagindo com o seu público, né? E a resposta é clara, está em Romanos capítulo 6, versículo 2. De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É isso que Romanos capítulo 6, versículo 2 ressalta. E é muito interessante, irmãos, observar que a resposta de Paulo não é um impaciente. Como vocês podem pensar uma coisa dessas? Não. Ao invés disso, como ele demonstra nos versículos seguintes, essa prática não pode acontecer em razão de uma transformação fundamental ocorrida em nossa relação com o pecado. A expressão que o apóstolo Paulo usa para a mudança decisiva é: nós morremos para o pecado. O que ele exatamente quis dizer com morrer para o pecado, irmãos? Ele quis enfatizar de que o Evangelho nos livra tanto da culpa como do poder reinante do pecado nas nossas vidas. Mas a essa altura você pode se perguntar: para que me serve essa informação? Como que isso pode nos servir quando nós lutamos por algum padrão de pecado persistente e nos vemos fraquejando a todo momento? Olha comigo o que Paulo realça em Romanos capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É muito significativo compreendermos a ideia do apóstolo Paulo aqui, irmãos, porque ele não está nos dizendo para fazermos algo, mas para crermos em algo. Em primeiro lugar, ele está nos dizendo que nós morremos para a culpa que o pecado nos impõe. Deus não mais o contabiliza contra nós. Nós não mais estamos debaixo de condenação por causa desse pecado. É isso que nós vemos em Romanos capítulo 4, versículo 8, e no capítulo 8, versículo 1. Diz assim os dois textos: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E o capítulo 8, verso 1 de Romanos diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ideia aqui é a seguinte: a culpa do seu pecado já está sendo suportada por Cristo como seu substituto. A sentença foi cumprida, a penalidade paga. Agora, em Cristo, você já está morto para a culpa do pecado. E aqui, irmãos, é preciso você ter muita atenção, porque se você não acredita estar morto para a culpa do pecado, você jamais poderá confiar em Cristo para ter a força a fim de subjugar o poder do pecado na sua vida. Então, o ponto de partida para você lidar com o pecado em sua vida é contar com o fato de que você morreu para a culpa do pecado por meio da união que você tem agora em Cristo, na sua morte. É claro que sobre essa verdade você vai precisar refletir e vai precisar orar até que o Espírito Santo de Deus o convença tanto na mente como no coração. E isso certamente o ajudará a compreender que o Evangelho não o faz morrer apenas pela culpa do pecado, mas também para o poder que ele tem de reinar em sua vida, como já havíamos falado antes sobre isso. Todos nós sabemos que o pecado ele é ativo, irmãos. Ele busca sempre, com todas as suas forças, nos dominar, não é assim? Como Paulo vai registrar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. J.R. Britz compara essa tensão entre a carne e o espírito usando uma metáfora muito interessante aqui. Ele compara essa luta com um cabo de guerra. Já viu o cabo de guerra? Quando um puxa de um lado e o outro puxa de outro. Quando duas equipes oponentes puxam uma mesma corda, o sentido do movimento costuma ser de um lado para o outro, até que uma equipe acaba prevalecendo. Nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Será também assim até o Espírito Santo prevalecer. É fundamentalmente necessário reconhecermos essa tensão
se pretendemos avançar na vida cristã. Contudo, nós devemos também contar com o fato de que, embora o pecado ainda resida em nós, quando estamos em Cristo, ele não exerce mais domínio sobre nós. Isso é maravilhoso pensar. O apóstolo Paulo realça isso quando ele fala que nós estamos debaixo da graça e não da lei, lá em Romanos capítulo 6, verso 14. Lá ele diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmãos, pelo poder capacitador do Espírito, nós devemos mortificar as práticas do corpo, como diz Paulo lá em Romanos 8,13, e nos abster dos desejos carnais que combatem contra a alma, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Mas é de fundamental importância que nós não ousemos lutar essa luta contra o pecado apenas no poder da nossa força de vontade, irmãos. Ao contrário, essa luta ela só pode ser travada com expectativa de vitória se nós nos voltarmos para Jesus pela fé, buscando nele o poder que nos capacita a viver a vida cristã. A ideia é que nós devemos confiar ativamente em Cristo para receber o poder capacitador de que necessitamos para guerrear contra o pecado que permanece em nós, para nós nos revestirmos das virtudes positivas do caráter semelhante ao de Cristo, chamado de fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, e para servir a Cristo com eficácia em tudo a que Ele nos chama a fazer. Por isso, a importância de pregarmos o Evangelho a todo tempo, para nós mesmos, é muito importante, é muito significativo. Lembra da analogia do cabo de guerra? Nós estamos num processo de santificação progressiva ou de um crescimento espiritual progressivo, como preferir chamar. E nesse sentido, ainda que a corda se mova de um lado para o outro, com o tempo ela vai na direção certa, até que finalmente seremos vitoriosos no cabo de guerra contra o pecado, mas isso ocorrerá plenamente apenas no final da nossa vida terrena. O problema é que a nossa carne é teimosa. E mesmo sabendo que o Espírito é mais forte e que no final nós venceremos no poder do Espírito Santo que habita em nós, a carne ou o pecado, por assim dizer, finca o pé a cada passo no caminho e às vezes puxa a corda para o lado oposto ao do crescimento cristão. O que então nos fará seguir em frente diante desse conflito interno? A resposta está nesse capítulo. A resposta é o Evangelho. A garantia do Evangelho de que nós morremos de fato para a culpa do pecado, de que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, de que o Senhor jamais imputará os nossos pecados a nós, e de que nós estamos verdadeiramente livres do poder reinante do pecado, nos motivará a seguir em frente, mesmo em meio à tensão que existe entre o Espírito e a carne. Então, meus irmãos, o que nós vimos hoje aqui, nesse pequena reflexão, é que o Evangelho recebido em nosso coração na salvação, não só nos liberta da culpa do pecado, mas também nos liberta do seu poder reinante. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude a mantermos o Evangelho sempre, todos os dias, diante dos nossos olhos, como uma disciplina espiritual necessária ao nosso crescimento cristão. Que Deus os abençoe. Orem por isso nesse tempo que terão em família. Até a próxima. Até o próximo encontro. Que Deus os abençoe.